Meus irmãos, nós vamos continuar numa série de mensagens sobre o livro de Josué. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo e abrisse no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E essa noite, nessa continuidade dessa série de mensagens, nesse livro que tem lições extraordinárias para quem decide conquistar o que Deus prometeu para a sua vida. Falar de promessa, meus irmãos, não é nada errado nem heresia. Nós recebemos promessas bíblicas todos os dias, né? A palavra de Deus, ela é a maior promessa que nós temos de Deus para a nossa existência. Então, quando eu falo de promessa, eu estou falando de tudo aquilo que a palavra de Deus é direcionada para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem encontrou, me dá um sinal que você achou. Quem não trouxe Bíblia, acompanha conosco aqui na tela, na leitura do texto que está exposto aqui nas duas telas. Você pode acompanhar e ler juntamente conosco. Capítulo 3, versículo 1 do livro de Josué nos diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali. Antes que passassem, e sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 12.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Vou repetir o versículo 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando diante do povo. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibais que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu vou repetir esse versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje, quando? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Quantos podem dar glória a Deus para Jesus aí aonde você está? Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, e nós falamos alguns domingos atrás, sobre o início do ministério da liderança de Josué, e como Deus o desperta-o. Como a morte de Moisés trouxe para Israel um luto de 30 dias. E como Josué não toma a posição que lhe é devida, porque ele sabia muito bem que ele seria o sucessor de Moisés. A nação sabia muito bem disso. Mas era necessário que Deus tivesse que intervir aonde estava a problemática da história. E ela estava no interior de Josué. Era ele que não havia entendido ainda a posição ou o posicionamento que Deus queria que ele tomasse. E Deus vem dizendo a Josué: levanta-te. Ou seja, toma o teu lugar, rapaz. Está na hora de você viver a sua chamada, a sua vocação. Levanta-te, pois é você que vai fazer o povo herdar a terra prometida. E Deus, no intuito de renová-lo, faz uma lembrança da extensão da promessa que Deus havia feito para Josué. E essa continuidade do ministério, porque quem morreu foi Moisés. Deus continua vivo pelos séculos dos séculos. E Deus vem e fala para Josué: Josué, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar como terra, como herança. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida.
Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, todo esse termo será vosso termo. E uma das orientações que Deus dá para Josué é ser forte e corajoso, pois é você que fará esse povo herdar a terra prometida. Tudo isso eu já preguei aqui para vocês. Eu estou revisando para chegarmos até o capítulo 3. E o Senhor dá algumas condições para Josué: ser forte, corajoso, não se aparte do livro desta lei, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, obedeça a minha lei, porque a obediência vai destravar vitórias e conquistas na sua vida. E é interessante que essa orientação, o Senhor fala: ser forte e corajoso, eu não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus vem aonde estava a problemática, e estava no interior de Josué. É interessante que após o capítulo de número 1, no capítulo 2, ele manda espias olhar a terra de Jericó. Você conhece que Raabe faz um pacto com os espias, esconde sua casa. O capítulo de número 3 é o capítulo da travessia do Jordão. Digamos que o capítulo de número 3 é a prova dos 9 da liderança de Josué. Por quê? Porque havia diante dele o rio Jordão. Moisés teve uma grande prova de sua liderança quando estava diante do Mar Vermelho, aonde a nação de Israel questionou, dizendo: nos tiraste da terra do Egito para morrermos aqui diante desse mar? E o eterno Deus vem para Moisés e fala assim: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? O que tu tem nas mãos? Toca nessas águas, porque ela vai se abrir e vocês passarão a pés enxutos. A grande prova da liderança de Josué acontece nas margens do Mar Vermelho. Da mesma forma, a grande prova da liderança de Josué está diante das margens do Jordão. E é interessante que Deus chama Josué de servidor de Moisés. E assim como Moisés inicia no Mar Vermelho, com as águas se abrindo, chegou a hora de Deus provar para a nação de Israel que ele estava com Josué. E nada melhor do que seguir os passos de Moisés. Moisés, Mar Vermelho; Josué, Rio Jordão. Porque é interessante que, como ele era servidor de Moisés, a unção que nós honramos atraímos para as nossas vidas. Porque o Deus que é com Moisés é o Deus que vai ser com Josué. A unção que eu honro é a unção que eu atraio para a minha vida. Aquele que eu honro, eu seguirei os passos de honra daqueles que eu semeei honra do Vermelho. E tu, Josué, eu vou provar para a nação de Israel que eu sou contigo. E essa grande prova será a travessia do Jordão. Então é isso que permeia aqui o capítulo de número 3 do livro de Josué. E eu quero juntamente convosco essa noite, debaixo desse texto, aprendermos algumas atitudes para vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida. Eu acredito que todos nós que estamos aqui almejamos viver o extraordinário de Deus. E aquilo que o texto bíblico diz no versículo 5: o Senhor fará maravilha no meio de vós. E quem aqui não quer viver o extraordinário de Deus? Deixa eu perguntar só para me ter certeza: quantos aqui almejam ver o extraordinário de Deus na sua vida? Levante a mão assim. Não, levante a mão, quero ver a sua mão levantada. Eu quero enxergar aqueles que querem viver o extraordinário de Deus. E eu já começo essa mensagem profetizando na sua vida que 2025 é o ano de vivermos o extraordinário de Deus na nossa casa. Como é que se recebe palavra profética, hein? Vou repetir: é o tempo de vivermos algo extraordinário de Deus. Olha para esse crente do teu lado e fala para ele assim: te prepara para viver o extraordinário. Fala para alguém: Deus vai fazer maravilha no meio da tua casa. Deus vai fazer maravilha no meio da tua parentela. Deus vai fazer maravilha no meio da tua chamada. Deus vai fazer maravilha no meio da tua liderança. Deus vai fazer maravilha no meio do teu trabalho, do teu emprego. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Agora olha aqui para mim, para vivermos as maravilhas de Deus, o extraordinário de Deus nas nossas vidas. O capítulo 3 nos apresenta algumas atitudes que Josué teve que tomar para viver esse extraordinário. É interessante que o versículo de número 3, do número 7 do capítulo 3, eu vou relembrá-los. O Senhor fala: hoje eu te engrandecerei, Josué. Ou seja, eu vou fazer maravilha através da tua liderança. Hoje
Se Israel quer uma prova dos nomes que eu te chamei, hoje eu vou dar. Hoje eu vou te engrandecer. Me honra que eu te honro. Obedece às minhas leis que eu te honrarei. Anda de acordo com a minha palavra e eu farei o extraordinário. Chegou o dia de eu engrandecer-te, Josué. E é exatamente essas atitudes que são sementes que Josué lança para que ele pudesse viver o extraordinário do Senhor em sua existência. Primeira grande atitude de Josué para viver o extraordinário de Deus está lá no versículo de número 3, do capítulo de número 3. Coloca na tela esse texto. O versículo de número 3 do capítulo 3 diz assim: ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Vou repetir: e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. A primeira atitude que Josué toma para que ele pudesse viver o extraordinário de Deus é um direcionamento que ele dá à liderança de Israel: sigam a arca. Ou seja, os levitas e sacerdotes levarão a arca do Senhor, e a ordem é: sigam-na. Segundo, haja uma distância entre vós de 2.000 côvados, algo aproximado ali, cerca de 1.000 metros, ou 1 quilômetro de distância. Quando a gente para observar esse texto, a primeira atitude que atrai o extraordinário de Deus é: siga a arca. Mas eu não estou falando de colocar uma arca aqui nessa igreja para a gente segui-la literalmente, porque a arca da aliança, ela tem uma simbologia tremenda. No Antigo Testamento, o próprio Deus disse a Moisés: construa uma caixa de madeira de acácia, cubram-na de ouro puro, coloque a tampa que será chamada de propiciatório, e na tampa 2 querubins com as asas encostadas umas às outras. A minha glória descerá sobre o propiciatório da arca. E nós conhecemos de Bíblia e sabemos que a arca da aliança, ela é o símbolo máximo do Antigo Testamento da presença de Deus. Só para você entender uma grande verdade, havia uma grande reverência em torno da arca. Quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, é interessante que ele entrava diante da presença do Altíssimo Deus. E quando ele saía daquele lugar, ele não virava de costas, ele saía andando para trás. Nós sabemos, como diz em 1 Samuel, você sabe muito bem que quando a arca de Israel, a arca do Senhor, ela foi para o templo de Dagom, Dagom amanheceu prostrado diante da arca, e na outra noite as mãos cortadas e o pescoço cortado. A arca da aliança, quando foi tomada pelos filisteus, nasceu uma criança com o nome Icavod, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Então nós entendemos no Antigo Testamento que a arca é símbolo máximo da presença de Deus. Quando Josué ordena: sigam o direcionamento da arca, Josué se levanta de madrugada, ele dá um conselho a toda a liderança, que para possuírem a terra prometida, a primeira orientação foi: sigam a presença. É interessante que o líder Josué entende a importância de sermos direcionados pela presença de Deus. O que me chama a atenção é que um dos maiores motivos de fracasso de líderes, homens e mulheres de Deus, é a ausência do direcionamento da presença de Deus. Eu abro aqui um parêntese para lhe dizer: se nós não formos direcionados por Deus e pela sua presença, nós não podemos iniciar a marcha da conquista. Eu digo para você com toda a certeza que não é as nossas capacitações humanas que fará diferença na nossa trajetória, mas a presença de Deus é o maior diferencial na vida de alguém que quer viver o extraordinário de Deus. Você é mais categórico: perca dinheiro, mas não perca a presença. Perca posições, mas não perca a presença.
Perca amigos, mas não perca a presença. Perca cargo, mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida. Perca tudo, carro, casa, mas não perca o direcionamento da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é o maior direcionamento que você precisa. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui nessa noite? Todas as vezes que alguém vem para o gabinete pastoral comigo me perguntar: pastor, qual é o seu conselho? Eu devo ir tomar tal decisão? A primeira coisa que eu pergunto assim: o que você sente no seu coração? O que a presença de Deus transmite ao seu coração? Não, pastor, estou numa turbulência. O que é de Deus traz paz ao seu coração. Pastor, eu estou indeciso. A presença de Deus, quando direciona, ela lança fora toda dúvida. O segredo de Josué: siga a presença. Vá onde a presença de Deus te guiar. Existe muita gente quebrando a cara porque pisa onde a presença de Deus não direcionou. Tem muita gente que casa sem Deus confirmar e quebra a cara. Tem muita gente que assume posições que o Espírito Santo não mandou e quebra a cara. Colocar a mão aonde Deus não te colocou é sinônimo de fracasso. E para decisões aonde a presença de Deus não manda você tomar. Não troque de igreja onde o Espírito Santo não mandou você trocar. Agora vá aonde a presença de Deus está mandando você ir. Vai, eu confio nela. Josué não sabia o grande desafio que lhe esperava do outro lado, mas Josué tinha um princípio: se a presença de Deus direciona, eu vou em paz, tranquilo, tendo certeza da vitória. Que se Deus estiver comigo, levante-se quem quiser, se é gigante ou não gigante, se vem com espada ou se vem com lança, se tem muro de 10 metros de largura ou não tem muro. Se a presença de Deus estiver comigo, o muro cai, o gigante cai, o inimigo cai, a porta se abre, o milagre. Alguém está aqui nesse culto? O milagre acontece. Aonde a presença de Deus direciona, é um caminho novo. Eu só vou se a presença de Deus mandar eu ir. E aonde a presença não manda, é brincar com o seu futuro. É colocar o seu sucesso em teste, em xeque-mate. Porque eu nunca vi ninguém vencer sem direcionamento de Deus. Eu aconselho aos solteiros: não casa sem Deus confirmar. Eu aconselho para você que está orando para Deus, se vai embora da cidade de Manaus, ora muito. Porque se Deus não mandar, eu já vi gente ir e voltar sem nada. Eu já vi gente ir quebrar a cara porque meteu a cara de ir para onde Deus não mandou. Se for entregar cargo, pense muito bem, porque sair de onde Deus direciona é pegar uma contramão. E quem anda na contramão da presença de Deus, não acontece nada e não vence guerras. Sabe o que é interessante? É que a ordem de Josué: não olhe nem para os pés do sacerdote, olha para a arca. O sacerdote só traz a arca, olha para ela e sigam-na. Josué não mandou seguir estratégias humanas, mas Josué mandou seguir a arca, porque é Deus que abre caminhos. Vou repetir: não é estratégias humanas, é Deus que abre caminhos. Pastor, mas eu tenho currículo. Currículo sem presença não abre caminho, mas presença de Deus direcionando é poderosa para abrir caminhos. Alguém está aqui nesse culto entendendo o que Deus está falando? Não é estratégias humanas, é presença de Deus na vida. Porque grandes conquistadores não nascem em teorias humanas, nascem com presença de Deus na sua vida. A presença de Deus abre portas. Alguém concorda com o que eu estou pregando aqui nessa noite? A presença de Deus abre caminhos, quebra correntes, derruba muros, derrota inimigos. O segredo é presença de Deus. Onde a arca vai atrás, porque lá o milagre vai acontecer. Cadê você? Está nesse culto aqui nessa noite? O povo não conhecia o caminho, mas a presença de Deus indo na frente vai. Tem um louvor muito lindo que diz assim: se Cristo comigo vai,
não tem comigo vai levar seguros comigo. A presença abre caminhos. A presença de Deus. A arca ali não era um enfeite. Hoje é enfeite, né? A arca naquele tempo não era enfeite, era direcionamento. Josué sabia, sem ela, atravessar o Jordão é impossível. Sem presença de Deus, irmãos, o impossível não acontece. É interessante que Josué não pediu para correr, mas para seguir. Por que seguir? É interessante que seguir a presença de Deus é algo de direcionamento, de reverência, de pedido de sabedoria. Algo que se pensa, que se busca, que olha, não é uma agonia, não é precipitação. Siga, para de ser avexado. Tem gente muito avexado quebrando a cara. Cabra avexado, quer tudo para ontem. Vai orar. Deus, é isso que o Senhor quer? Fala comigo, me confirma. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Pensa muito bem, porque a presença de Deus é direcionamento. E é interessante que Josué entende qual é o segredo da travessia. Não é força, era seguir a presença de Deus. Enquanto a arca estiver à frente, não tem mais Jordão, não tem mais gigante, não tem mais diversidade. A ordem de Josué ecoa até os dias de hoje. Siga a presença. Não vá aonde o seu instinto humano manda ir. O coração do homem é enganoso. Meu coração diz que é para cá. O coração do homem é enganoso. A presença de Deus é o melhor direcionamento que você pode seguir. Alguém está aqui nesse culto, levante as duas mãos o mais alto que você puder essa noite. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Diga assim para ele: é ano da presença de Deus te direcionar. Diga: a presença de Deus vai na tua frente. Diga: prepara para seguir aonde a presença de Deus te mandar. Diga: olha para a presença, clama pela presença, pede a presença, vai aonde a presença manda você, porque aonde a presença de Deus vai dar certo, vai dar certo. Alguém aí ainda ama a presença do Espírito Santo de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus. Se a presença de Deus não for, eu não arredo o pé. Lembra de Moisés, no capítulo 33 do livro do Êxodo, quando o Senhor disse: eu vou mandar um anjo, Moisés. Moisés olhou para a teofania de Deus e disse assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir desse lugar. Mostra-me o teu caminho. Eu só vou se a tua presença for conosco. Oh, cabra inteligente, que entende que sem presença não dá, não dá. Eu quero a presença, eu quero a presença. Eu prefiro ir para o deserto com direcionamento do Espírito do que para o palácio com direcionamento do diabo. Em Lucas capítulo 4 versículo 1, eu vou lhe mostrar que o direcionamento de Deus dá certo. Mostrando isso na vida do Filho de Deus. Bota aqui para mim Lucas capítulo 4 versículo 1. Olha o que diz o texto, vamos ler? 1, 2, 3. Olha aqui para mim, ele voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Sabe o que é interessante? O Espírito Santo levou ele para o deserto. Tire da sua cabeça que o Espírito Santo vai te colocar só em lugares bons. Ele também guia ungido pelo deserto. E ele vai ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E sabe o que é interessante? No decorrer do texto, a Bíblia diz que o diabo vem. E o diabo coloca-o no pináculo do templo. O diabo olha para Jesus e fala assim: se tu me adorares, eu te dou todos os reinos do mundo. O Espírito Santo leva ele para o deserto, enquanto o diabo coloca ele no topo. Te dou tudo isso. Você percebe que nem sempre o que é belo aos olhos é direcionamento de Deus.
Ah, ela é bonitinha, mas é de Deus? Ah, mas ele tem um corpinho lindo, trincadinho, ele tem um tanquinho, mas esse tanquinho vira um tancão sem a presença do Espírito Santo. Nem tudo que reluz é ouro. O Espírito leva ele para o deserto, enquanto Satanás coloca Jesus no topo. Eu prefiro ser guiado pelo Espírito no deserto do que estar no topo levado pelo diabo. Alguém concorda comigo aqui nessa noite? Eu prefiro porta pequena com Deus do que aparentemente portas grandes pelo diabo. A presença de Deus nos leva a caminhos certos, porque Ele é poderoso para fazer anjos servir Jesus no deserto. Ele é poderoso para trazer Jesus de volta e a fama dele se espalhar por toda parte. É melhor a presença de Deus é a garantia de sucesso e de vitória. Pode me levar para o deserto, mas eu sei que no deserto vai ter maná, vai ter água saindo da rocha, vai ter muro caindo no chão. A presença de Deus me garante vitória. Nossa, a presença de Deus mandou, meu irmão. Não pense duas vezes, siga a presença. Vá onde o Espírito Santo lhe manda. Siga, porque o Senhor não nos leva para um buraco fundo sem fim. Ele nos leva para o centro da sua vontade. As nossas decisões precisam ser tomadas com o direcionamento de Deus. Porque senão, pastor Júlio, existe muita gente frustrada com Deus porque andou por caminhos que Deus não mandou andar. Aí vai questionar com Deus: por que o Senhor falou, não te mandei tu ir? Quem foi que mandou você ir? Ah, é birrento? Eu vou, vai. Eu vou meter a cara, mete. Vai lá. Faz o que o Espírito Santo não direciona. Agora, se o Senhor manda, se o Senhor ordena, pode ser perigoso, mas se Ele vai, eu sei que vai dar certo, porque Deus está comigo. Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, meu pastor, me consola. Com Ele vai dar certo. Vou repetir: com Ele vai dar certo. Cadê você que dá glória a Deus aí aonde você está? Presença de Deus garante vitória. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Direcionamento do Espírito para a sua vida. Vá aonde a presença do Espírito Santo lhe direciona. Segunda grande atitude que Josué nos ensina para vivermos o extraordinário de Deus está lá no versículo de número 5. Bota pra gente aí, Giovanni. Versículo de número 5. Vamos ler esse texto, vamos lá? 1, 2, 3. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A segunda grande atitude para vivermos o extraordinário de Deus vem da ordenância: santificai-vos. Repita essa frase comigo, diga assim comigo: santificai-vos. Ou seja, o amanhã, olha aqui para mim, o amanhã será de maravilha se o hoje for totalmente do Senhor. Tem alguém nesse culto aqui ainda? Vou repetir essa frase: amanhã Deus fará maravilha se o hoje for totalmente do Senhor. O que o Eterno exige aqui do povo é santificação hoje, agora, já. A palavra santificai-vos aqui no hebraico, todo mundo sabe, a palavra kadosh, que vem da onde essa palavra? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Essa palavra significa separar, consagrar e dedicar-se ao Senhor. Ou seja, quando o Senhor fala santificai-vos hoje, Ele está declarando: separem-se para mim hoje, consagrem-se para mim hoje, dediquem-se para mim hoje. O Senhor exigindo isso, Ele requer de todos nós
uma santificação que gerará milagres amanhã. E eu chamo a sua atenção para algo extremamente importante. Deus não abençoa aonde o princípio de santidade é quebrado. Deus não abençoa casamento aonde há fornicação. Deus não abençoa negócios que tem injustiça envolvido. Deus não prospera gente que quebra princípio de santidade. Deus nunca vai abençoar aquilo que quebra a sua palavra e a sua vontade. Só que infelizmente, na ânsia de conquistarmos, a gente troca a nossa santidade por negócios que não vêm de Deus. A gente quebra princípios para querer viver forçado aquilo que a gente acha que é certo. Só que Deus só abençoa aonde é extremamente santificado para Ele. Separem-se para Deus. Ah, pastor, mas isso aqui é lá no Antigo Testamento. Bota 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 aqui pra gente. Primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo de número 16. Nós vamos ler esse texto todo mundo junto no Novo Testamento. 1, 2, 3. Porquanto está escrito. Vamos lá? Sede santo. Olha aqui para mim, eu vou desmistificar uma grande verdade. Palavra aqui, irmãos, ela é desse jeito. É aplicação, palavra, é em forma de estudo mesmo. Porque a ideia aqui é edificá-los pela palavra. Olha aqui para mim. O que não é santificação? Santificação não é você ser antissocial. Porque tem irmão que acha que santificação é sair lá no pé, é cabelo lá no chão, é andar. Fala comigo não que eu sou santo. Não, eu não vou fazer isso aqui porque eu sou santo. Tem gente que é tão bipolar, mas tão mente fechada, que ele diz que até televisão do diabo. Não, eu vou ser bem categórico aqui, olha aqui pra mim. Tem gente que fala assim, ó, até que raspar o cabelo do sovaco é pecado. Já viram isso? Já viram isso? Já viram crente assim? Que acha que santificação. O que é santificação, pastor Janderson? É separar-se para Deus. É eu ser o ser exclusivamente separado para Deus. É tudo que eu fizer é dedicado e consagrado para Deus. É claro que a minha roupa tem que ser consagrada e dedicada para Deus. Os meus amigos têm que me edificar e ser para honra e glória do nome do Senhor. Aonde eu vou, aonde eu piso, aonde eu ando, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Deus não abençoa aonde ali Satanás tem legalidade. Então, em nome de Jesus, a tua santificação hoje gerará milagres amanhã. Tem alguém aqui nesse culto? Não se prega mais sobre isso, né? Não se fala mais sobre isso. Ei, esse livro aqui não mudou. Essa parede aqui está preta, mas o princípio daqui não muda. Porque é fácil bater na parede preta, mas a palavra tem que ser pregada do jeito que está escrito. E esse princípio jamais vai ser mudado. O que é pecado, o que é santo. E isso ninguém vai mudar. Deus não te fez para você pegar seu corpo e entregar para alguém que não é seu marido ou sua esposa. Deus não quer que na tua casa o diabo se irande dentro dela. Uma hora está no culto, outra hora faz festa com cerveja, outra hora está lá botando filme pornô, colocando filme diabólico, filme demoníaco. Na tua casa é tudo aquilo que não agrada a Deus. Não, a minha casa é de Deus, minha família é de Deus, a minha vida é de Deus. Eita, que vai ser difícil ouvir um glória agora. Tem gente que já fechou a cara, vai dando glória que passa. Eita. Aleluia. Levanta a mão direita assim para cima. Vou profetizar algo na sua vida. A santificação hoje será a tua preparação para o milagre de amanhã. Só
Uma irmã deu glória. Vou repetir de novo. A tua santificação hoje será preparação para você viver o milagre de amanhã. Deus defende quem é totalmente dele. Deus trabalha para quem é consagrado dele. Não mexa com quem anda com Deus, é consagrado dele. A minha vida, minha boca, minha mente, meus olhos, meu corpo, minha casa, minha família é para honra e glória do nome de Jesus. Deus fará maravilhas, mas primeiro a ordem é: santificai-vos. Olha aqui para mim, na hora da gente fazer uma limpezinha na nossa vida, viu? Na hora da gente colocar a mão na consciência e tirar aquilo que não agrada a Deus. Às vezes estamos mudando demais. Às vezes estamos dividindo o nosso coração com coisas que não são de Deus. E Deus não nos divide, gente. Eu não posso servir dois senhores. Eu sei que eu tenho visitantes aqui e eu já vou lhe ensinando o princípio. Deus não quer que você seja de Deus hoje e amanhã não seja mais. Vir para a igreja como participante não abre portas, mas viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo com Ele, para Ele é toda honra e toda glória, é que abrirá as portas de amanhã. Alguém está aqui nesse culto hoje? Josué não disse assim, ó, preparem espadas. O que ele disse é: santificai-vos. A guerra é vencida na separação, nós não vencemos no braço. O diabo não respeita quem fala grego, hebraico, aramaico, quem lê de frente para trás, de trás para frente, quem tem diploma pendurado na sala. O diabo não tem medo. Guerras são vencidas com quem são separados exclusivamente para Deus. O diabo não toca aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus é de Deus. O diabo não faz o que quer, aonde Deus é o centro das minhas vontades. Alguém está aqui nesse culto entendendo o que Deus está falando? E a santificação não é o peso, é a senha que libera as maravilhas de Deus. Não, vou repetir. Santificação não é peso, é a senha que abre e libera maravilhas de Deus amanhã. Aponta o dedo de profeta para alguém do teu lado, diga assim: a santificação, diga, é a senha que libera milagres extraordinários. Anda com Deus, fala para Ele, seja exclusivamente de Deus. Guarda a tua casa para a glória do nome de Jesus. Tua vida extremamente separada para Deus. Consagre-se, busque a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Milagres, olha aqui para mim, milagres não são conquistados com pressa, mas com pureza. Deus anda com os puros. Santificai-vos, Deus só manifesta a sua glória onde há reverência de sua presença. O milagre de amanhã começa com a decisão de hoje, viver separado para Deus. Josué sabia muito bem que sem santidade não há travessia de Jordão. Sem santidade não há milagres. Deus não faz maravilhas sobre altar de impureza. Santificai-vos hoje. A santificação é posicionamento. Quem se separa vê os que os outros só falam. É um posicionamento, é uma decisão. Eu decido hoje. E é um preço, é difícil. Hoje em dia é difícil dizer não. É difícil renunciar. E a santificação aqui não é um conselho, é uma chave para viver o sobrenatural de Deus. Então é importante entendermos que quem é de Deus é de Deus. E a gente quer viver o extraordinário embaraçando-se com as coisas do mundo. Você lembra quando o Senhor disse para Elias, para ele reparar o altar do Senhor que estava quebrado? O fogo não desceria no altar quebrado. Milagres não acontecem onde o princípio da santidade é quebrado. O Senhor se manifesta onde aquele lugar é exclusivamente dele. E a gente tem que começar a pensar nisso. Mas eu não vou pregar mais sobre isso. Ainda tem lá o anatemazinho debaixo da tenda. Eu vou chegar lá. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida durante esse período dessas mensagens. Qual é o segundo princípio para vivermos o extraordinário? Diga assim comigo: santificai-vos hoje. Fala para o irmão do lado, diga assim: santificai-vos hoje. E a maravilha vai acontecer amanhã. Fala para alguém: é tempo de santificação. Essa igreja ainda prega santificação.
Que não é ser ali o isolado numa bolha, mas é fazer a diferença onde Deus nos colocar. Amém? Vamos lá. Terceira grande atitude que faz Josué viver o extraordinário. Está no versículo 12 até o 13 de Josué capítulo 3. Bota aí. Olha o que diz o texto. Tomai, pois, agora 12 homens das 12 tribos de Israel, de cada tribo um homem. Versículo 13. Olha o que diz o texto. Porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. 14. E aconteceu que partiu do povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Olha o que diz o texto. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Olha aqui para mim, pastor. O que o senhor quer ensinar aqui? Olha aqui para mim. O extraordinário de Deus só acontece quando a gente coloca o pé. A ordem de Deus é: manda os sacerdotes colocarem o pé. As águas, olha aqui para mim, elas pararam. A cidade de Adão, segundo esse texto fala, ela ficava a cerca de 30 quilômetros acima de onde os sacerdotes colocaram os pés. Eu quero que você só entenda o tamanho desse milagre. Quando os sacerdotes colocaram os pés, eles não viram as águas pararem instantaneamente, porque as águas pararam 30 quilômetros antes. É Deus dizendo para Josué: bota o pé. Tu não estás vendo, mas a 30 quilômetros antes, o milagre já está acontecendo. Não, só alguns irmãos entenderam, eu vou repetir de novo. Pisa, bota o pé, que tu pode não enxergar, mas as águas já estão parando 30 quilômetros acima. Me ajuda a pregar, pega na mão do irmão da direita e da esquerda. Diga para esse irmão: bota o pé. Fala para ele: bota o pé. As águas estão parando aonde você não está enxergando. Profetiza, diga assim: a água já está parando. Enquanto você marcha, o milagre já está acontecendo aonde você não vê, aonde você não contempla. As águas estão parando 30 quilômetros antes, para Israel passar a pés enxutos. Bota o pé, as águas vão parar no nome de Jesus. Eu vou profetizar: vai parar, a água vai parar, a água vai parar. Tu estás aqui hoje, mas Deus já está fazendo milagre lá onde tu não vê. Tu estás aqui nesse culto, Deus já está agindo lá. 30 quilômetros antes, as águas pararão e eles passarão o Jordão. As águas já estão parando, servo de Deus. Bota o pé, 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 bota o pé. Ato de fé, bota o pé. Olha aqui para mim. O milagre não vem antes do primeiro passo. É quando o pé toca nas águas que Deus age onde eles não conseguem enxergar. Estou sentindo Deus nessa palavra. Enquanto você estiver esperando as águas se abrirem, Deus está esperando você colocar o pé. Para, cadê as águas, Senhor? Bota o pé. Tu bota o pé e eu paro as águas. Tu não bota o pé, eu não paro as águas. Primeiro eu boto o pé e as águas vão parar. É Deus falando: estou te esperando a tua atitude de fé.
estou esperando você colocar o pé. A ordem não é botar o pé? Bota o pé. Toma atitude. O passo de fé de hoje é a chave do milagre de amanhã. Fé. Fé. Fala para esse irmão assim, irmão, tenha fé. Fala para ele, tenha fé. Dá o primeiro passo. Fala para ele, bota o pé. Deus não abriu, Deus não permitiu aqui, ó. Deus não pediu para discutir, Ele só pediu para pisar. Não discutem, só pisa. O poder da obediência vai parar as águas. Pisa, pisa. O Jordão não para por intenção, ele para por ação. A gente ora muito, mas a oração é orar mais ação. Às vezes tem que colocar o pé, tem que agir. E às vezes a gente quer que o milagre caia do céu. Vai cair do céu, mas quando você coloca o pé. Quem quer ver o sobrenatural precisa molhar o pé primeiro. Tem muita gente que quer ver milagre, mas não bota o pé. Quem quer viver o sobrenatural de Deus aí? Primeiro molha o pé. Fala para alguém, primeiro molha o pé. Depois o sobrenatural vai acontecer. Vai para cima, vai para a guerra, bota o pé, toma atitude. Atitude que gera milagre, atitude que gera o milagre. Pisar nas águas é crer sem ver. Eu não estou vendo, mas 30 quilômetros antes a minha obediência está parando as águas. Eu não estou vendo, mas eu acredito que o milagre vai acontecer. Os pés molhados do sacerdote abriram o caminho para a nação passar a pés enxutos. O mover de Deus é liberado quando a fé toca o impossível. Quando a fé toca o impossível. Vou repetir, quando a fé toca o impossível. Há águas que só se abrem quando os pés da fé decidem avançar. Milagres começam quando a fé traduz em passos concretos. E quando você hesita, o Jordão continua fluindo. Mas quando você pisa, as águas recuam. Não é água que te assusta, é a palavra que Deus mandou você pisar e que te trava. Pisa. Tome atitude, irmão. Eu gosto de gente crente. Já viu, conheceu gente crente? Que bota o pé, que vive o impossível. Se Deus mandou, está mandado. Se Deus falou, está falado. Eu vou molhar meu pé. Eu vou colocar o meu pé nas águas e os milagres vão acontecer. Não adianta nada você me ouvir todo domingo e ficar glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, e na segunda-feira ficar com medo de molhar o pé. Meu irmão, saiu desse culto aqui, vai para a guerra, vai para cima, molha o pé, bota o pé, porque você não está enxergando, mas as águas estão parando, as águas estão parando. Eu vou repetir até você dar glória, as águas estão parando. O milagre de Deus está acontecendo, mas primeiro, bota o teu pé que o milagre acontece. Quem está aqui nesse culto ainda, você não está vendo, mas o milagre está acontecendo. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Eu vou continuar essa mensagem domingo que vem. Vou continuar essa mensagem domingo que vem. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda aí agora. Pega na mão dele, pega na mão dela. Vai lá, levanta ele, levanta ela. Pega na mão dele, pega na mão dela. Você vai me ajudar a profetizar agora. Levanta a mão desse crente para cima, levanta a mão dele para cima. Profetiza para ele, diga assim: as águas pararão à medida que você colocar o pé. Diga: você não está vendo. Fala para ele: você não está enxergando, mas o milagre está acontecendo lá. Diga: o milagre está acontecendo lá. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pisa, bota o pé, ato de fé, e o milagre vai acontecer amanhã. Receba a presença do Espírito Santo aí agora. Receba a confirmação de Deus na tua chamada aí agora. É Deus dizendo: tu não está enxergando, mulher, mas eu estou agindo. A notícia vai chegar. A notícia vai chegar. A notícia vai chegar. Aleluia. Aleluia. Bota o pé, bota o pé, bota o pé, bota o pé. 30 quilômetros acima, os sacerdotes colocaram o pé e Deus fez assim, ó.
Eu fico pensando, irmão, porque olha aqui para mim, olha aqui para mim. O texto bíblico diz que o Jordão, ele transbordava em todas as suas ribanceiras. Eu viajei semana passada e eu sei que o nosso rio aí está hiper cheio. Não tem mais nem beira mais. Já entrou nas árvores as águas. Assim estava o Jordão. Aí eu imagino o sacerdote botando o pé. Molhou o pé e nada, porque demorou 30 quilômetros. A água parou 30 quilômetros. Mas se Deus mandou, fica molhando o pé lá. Vai acontecer. Aí eu fico pensando, as águas foram descendo. De repente passou e ficou. Agora me explica o Deus do impossível. O que Deus fez lá? Ele botou uma barreira nas águas lá em cima. O Senhor me dá uma palavra profética. Eu já estou parando as águas. Chegou a hora de você viver o extraordinário de Deus. Josué, hoje eu engrandecerei você diante dos filhos de Israel. E eu mostrarei que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está parando as águas. É palavra profética de Deus. Eu vou mostrar para quem te criticou que eu sou contigo. Eu vou mostrar para quem duvidou que eu sou contigo. Eu vou mostrar para quem riu do teu milagre que eu sou contigo. Eu já estou parando as águas, mulher. Prepara para atravessar essas águas. Recebe essa palavra aí agora. Cadê você? Cadê você? Aquele que acalma, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Adoro! O Deus que derruba as muralhas, recebe várias mães de fé. Aleluia! É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. As águas já estão parando. O inimigo tenta laços sem embaraços pra me envergonhar. Não vai dar certo, não. Deus é Mas contigo. não vai. Siga. Porque eu não estou sozinho. Vai pra presença, vai pra presença, vai pra presença. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere várias mães de fé. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu quero ouvir você cantando, pode. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Cadê você? Cadê você? Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Já parou as águas, papai. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere várias mães de fé.
essa semana as águas vão parar. Chegou o tempo de passar para o outro lado. Eu recebo a autoridade de Deus para profetizar nessa igreja. Eu estou parando as águas, diz o Senhor. Eu estou agindo aonde tu não consegue enxergar. Bota o pé, me acerta que eu já parei as águas. Bota o pé, me acerta que o milagre já aconteceu. Cadê você com fé? Cadê você com fé? Urabacandaraia, Urabacandaraia, Urabacandaraia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, nós infernos explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens de Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inverno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história. Hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens de Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Eu vou adiante de vós. A presença de Deus. Oreacalaia séria mandaraia. Olha aí, já tem gente colocando o pé. Já tem gente molhando o pé nessa noite. Já tem gente enxergando o impossível acontecer. Já tem gente já sentindo a glória de Deus, porque amanhã a notícia vai chegar. As águas já estão parando. O milagre está acontecendo aqui. A providência de Deus está chegando. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O Espírito Santo me manda eu orar por algumas pessoas aqui nessa noite que precisam de algo impossível durante essa semana. Pastor, eu preciso de uma resposta, de um milagre impossível de Deus. E você entrou aqui nesse culto agora. Você vai dar um passo de fé. Primeiro você molha o pé, as águas vão parar. Sai do teu lugar e vem aqui à frente que eu vou fazer uma oração pela sua vida agora. Pastor, eu preciso de algo impossível na minha vida. Molha o pé que as águas vão parar, diz o Senhor. Eu vou ouvir testemunhos de milagre nesta igreja. Pastor, só Deus para fazer. Veio para o lugar certo, Ele está aqui.
Pastor, só os céus podem resolver. Veio para o lugar certo. O general do universo está nesse culto essa noite. Vem. Pode chegar perto do altar. Venha. O altar é onde se libera a palavra profética para a sua vida. Pode vir. Olha aqui para mim. Quem está aqui na frente precisando de uma cura divina, levanta a mão para mim ver. Para minha mão, levanta a mão. Quem precisa de um milagre financeiro, levanta a mão assim. Pastor, é um milagre financeiro que eu estou precisando. Quem é alguém que precisa de um milagre no meio da sua família, levanta a mão assim. Olha aí. Olha o pé. As águas vão parar. Eu estou pregando aqui essa noite. E há uma liberação de palavra profética para a sua vida nesse lugar. Levanta as tuas mãos e fecha os teus olhos agora. Porque eu estou pregando um Deus que para as águas quando a gente não vê. Eu estou pregando o Deus do impossível. O Deus que faz milagres. Pastor Elton, me ajuda aqui, Pastor Elton. Vem cá. Unge as tuas mãos aqui. Unge as mãos. Isso, unge aqui a minha também. Glória. É você e Deus. Vai orando, vai orando. Olha o pé, olha o pé, olha o pé. Olha o pé, olha o pé. Olha aqui para mim rapidinho, antes de você orar. A Bíblia diz: se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nós vamos molhar o pé essa noite. Como é que é isso, pastor Janderson? Eu vou contar de 1 até 3. E você vai dizer para Deus o que vai acontecer essa semana. Como assim, pastor Janderson? Quando eu contar de 1 até 3, você vai dizer assim: Senhor, essa semana essa doença vai desaparecer da minha vida. Deus, essa semana a porta vai abrir e esse recurso vai chegar. Eu vou contar de 1 até 3 e vai falar: Senhor, eu preciso desse carro, essa semana vai aprovar. Pastor, o que é isso, pastor? É molhar o pé, é molhar o pé, é molhar o pé, é molhar o pé. Eu vou contar de 1 até 3. Deus, eu quero a minha família nesse altar te servindo esse ano, essa semana. É a tua fé que vai fazer você molhar o pé. Fechou? Eu vou contar de 1 até 3 agora. Eu vou contar de 1 até 3 agora. Haverá milagres aqui agora. Você vai orar com fé. Você vai abrir a sua boca e vai declarar o milagre que você precisa. 1. Esse culto é um culto que vai marcar a tua história. 2. Visualiza o milagre agora na tua mente agora. Visualiza aí a cor dele, o jeito dele, a forma dele. Como tu queres? Como tu queres ser homem mudado? Como tu quer teus filhos da igreja? Fala para Deus. Deus, eu preciso da minha família salva. 2,5. Prepara para orar. Prepara para orar. Prepara para orar. É 3. Fala para Deus agora. Fala para Deus agora. Vai. Olha o pé, olha o pé, olha o pé. Olha aí, tá molhando o pé. A água tá parando, a água tá parando. Olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha o pé. As águas estão parando, olha aí. Olha aí, olha aí. Receba o milagre que você precisa agora. Recebe o milagre. Recebe o teu 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 milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Recebe.
de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o desespero, ordena os anjos a contigo lutar. Ele abre as portas pra beneficiar. Ele trabalha pra quem nele confia. Em nome de Jesus. De noite a dia, erga as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Recebe o teu milagre. O milagre acontece quando a gente manda. Eu vou ouvir o testemunho do teu milagre. Eu vou ouvir o testemunho da tua cura. A dor desaparece em nome de Jesus. Essa doença dos ossos desaparece no nome de Jesus. Essa cilada de morte é quebrada agora em nome de Jesus. Deus cancela o velório. Deus quebra o arco, corta a lança. Deus muda esse exame. Ai, na candarácia. Deus faz o milagre que você precisa. Eu estou sentindo Deus aqui. Recebe em nome de Jesus. Pega, 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 pega. Recebe, recebe. Perto de você e diga para alguém assim: as águas já pararam. Abrace alguém e diga assim: as águas já pararam.